Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí já na metade da semana, né? Quarta-feira. Ontem nós falamos sobre o pecado contra o Espírito Santo. Mostramos ali que seria o pecado contra o Espírito Santo. No dia anterior nós falamos daquele pedido, né? Se você vê alguém pecando para a vida, você pode orar, mas se você vê alguém pecando para a morte, não pode orar. E a gente entende que pecado é sempre para a morte, mas qual era o contexto ali, a gente entendeu. Ontem, né, mais uma vez falando aí do pecado contra o Espírito Santo, se todos os pecados são perdoados, por que que o contra o Espírito Santo não é? E aí a gente entendeu ali um pouquinho sobre isso. Assista lá, se você ainda não assistiu. E hoje, o tema de hoje tem a ver com o nosso apóstolo Paulo. Muitos dos textos difíceis é o apóstolo Paulo, não porque é difícil para mim, para você, mas Paulo era um judeu, era um líder judeu, e ele falava algumas coisas para a comunidade dele. Ele conseguia enfrentar de igual para igual os líderes, né, da sua época. E por não vivermos naquela época ou não entendermos muitas coisas, a gente perde um pouquinho daquilo que ele fala. E aí a gente tem que buscar, tentar explicar, tentar entender o contexto que o apóstolo Paulo fala. E o tema de hoje tem a ver com: será que Paulo falou sobre alma quando ele diz dentro do corpo ou fora do corpo? Né? Tem um texto lá, e a gente vai ler esse texto, fala de uma experiência de dentro do corpo ou fora do corpo. Será que a alma saindo do corpo? Não é? Muita gente acaba usando para isso. Então a gente vai ver esse texto. Abra aí no livro de 1 Coríntios, perdão, 2 Coríntios, capítulo 12, tá? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Não sei como é que está o seu dia, mas espero que o dia esteja bem, tá bom? Nós vamos fazer a oração aqui e nós vamos pedir a sabedoria do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Obrigado, Senhor, por este momento. Nos ajude a entender o que o apóstolo Paulo quis dizer e se realmente é a alma, não é. Então, nos ajude. Te pedimos essas bênçãos, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Abra aí a Bíblia, a primeira, 2 Coríntios, capítulo 12, tá? Eu vou ler os primeiros versos 2 e 3 e depois vou ler o contexto, né, ali imediato, tá bom? Lembrando que sempre o texto fala alguma coisa, o contexto ali imediato fala alguma coisa e às vezes o contexto geral. Às vezes não, sempre o contexto geral, tá? O nosso contexto aqui, nós vamos estar ainda falando nessa semana, né? Falta aí 2 dias para terminar essa semana. Nós vamos falar um pouquinho sobre alma, sobre imortalidade, é e não é. A gente já tocou algum ponto sobre isso, sobre o Rick e Lázaro, sobre o inferno, né? Batismo pelos mortos. Mas a gente vai falar especialmente sobre isso amanhã ou na sexta-feira, ou usar um pouquinho, porque temos que entender um pouquinho melhor o que é alma, o que que a Bíblia quer dizer sobre alma, alma vivente, tá bom? Bem, o verso 2 diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado, né? Aí pronto, é o verso 2 e verso 13. Então esse texto aí vem nos falando de algo que muita gente pega aí, ó. Tá aí escrito, tal. E aí, como a gente entender isso? Dentro do corpo ou fora do corpo? Esse fora do corpo é ele sair e olhar, igual que a gente vê aí na televisão, de pessoas que tiveram a experiência fora do corpo? E que será que é isso mesmo? E se for, então nós temos uma entidade, né? Muita gente acredita nesse tipo de entidade,
mas eu, como princípio, não acredito. Por isso, amanhã nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre alma. Eu falei sobre fogo eterno, já você pode procurar aí nos temas difíceis, né? E lá eu mostrei, né? Não vai ficar queimando, 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 queimando. Vamos viver tanto tempo aqui. Então existia costumes e tradições. Sim, os judeus também, sim, a gente viu que muitos foram influenciados pela cultura grega, de a cultura pagã, né, do grego, e aí os judeus também foram influenciados. Mas e o apóstolo Paulo? Será que foi influenciado? Ele era assim também? Estava tendo uma experiência falando com o corpo? Então vamos ler o contexto imediato. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1, diz assim: Se é necessário, depois eu vou mostrar aqui a tradução não vai dar nada diferente, ela vai nos ajudar. Aliás, a tradução nunca nos dá algo diferente, ela nos ajuda a entender melhor o texto, tá? Se às vezes a pessoa fala, mas mudou todo o sentido do texto. Não, não é que mudou o sentido do texto. O texto sempre quis dizer aquilo ali. É que, infelizmente, a gente, com as nossas pressuposições, a gente lê uma coisa e acha que é assim. Ponto e acabou. E aí, quando a gente vê todo o contexto, a gente vê que não, a palavra de Deus continua dizendo isso. Então, todos os outros textos que eu já li, percebe que em nenhum momento, com todo respeito aqui, não que eu tenha a verdade, em nenhum momento eu mudei o meu ponto de vista. E o texto mais difícil que eu achei até hoje, que eu falei para os irmãos, foi aquele texto lá de Pedro e pedra. Não foi isso? Porque se não existisse Pedro falando, aí eu teria que entender que Pedro era a pedra. E o Senhor disse que edificaria a igreja. E que tem uma cristandade toda que acredita nesse ponto de vista. Então, aquele sim, porque no contexto imediato não me dá nada. Não basta eu dizer, foi só na época dos reformadores, de maneira especial, que eles não aplicaram mais a pedra senta Pedro, né? Obviamente. Então, se no passado era assim, a gente acredita que também era antes da reforma. Só que não tem escrito, né? Os pais da igreja ali no início, pouca coisa tem sobre isso. Até porque o objetivo não era tentar provar igreja A ou igreja B. Com o passar dos séculos ali, a igreja pegou para tentar provar que ela era a igreja e ponto. E eu mostrei que igreja não é simplesmente as paredes, né? Somos nós, seres humanos, diante do Senhor. Então, aquele sim é um texto que, se não entender o contexto, se não ler o outro texto, realmente, porque a tradução me dá ou sendo Jesus ou sendo Pedro. Só o contexto de Pedro, quando Pedro fala que é Jesus, ora, se Pedro está falando que é Jesus, então Jesus, quando está falando com Pedro, não está falando que é Pedro, Jesus está falando dele, tá bom? Mas você vai entender melhor se você assistir este vídeo aí da pedra, tá bom? Esse é o texto mais difícil. Então, fora esse texto, que foi para mim uma exceção, e eu não mudei, porque pelo outro contexto eu entendi qual era a tradução que deveria ser feita ali, todos os outros textos, a tradução, ela só nos facilita aquele ponto de vista que a gente está acreditando. Então, aqui, por favor, não estou aqui para provar que eu sempre estou certo e que você, que tem alguma dúvida, sempre está errado. Mas, até onde a gente tem estudado, os textos têm ajudado e facilitado a interpretação do nosso ponto de vista ou daquilo que a gente acredita. Tá ok? Então, nesse contexto, vamos entender isso. Verso 1. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então, Paulo começa a falar que ele vai dizer de visão e de revelação. O que é visão? Visão é você ter uma visão das coisas espirituais. Tá? Você teve uma visão. Tá? O que a gente imagina? Você está sentado em algum lugar e você tem uma visão. Tá? Uma visão assim de algum lugar, tá bom?
aqui de maneira especial não é um sonho. Sonho é quando você está dormindo, mas visão é quando você está acordado. Então, passaria a ter visões. Por que que isso é importante? Porque Paulo está contando de uma de suas visões. Ponto. E visão, com todo o respeito, como você imagina uma visão? Você está ali, de repente você tem uma visão assim, um vislumbre de alguma coisa do futuro, ou de um outro local que você não está, e você para no tempo. Você fica ali com o corpo parado, mas você está com a mente aonde? Não é assim que normalmente você espera? Então vamos lá. Pensando nesse ponto de vista, aí Paulo diz, verso 2: Conheço um homem que age em Cristo há 14 anos. Todos os tradutores acreditam que Paulo está falando dele. E realmente, quando você traduz no original, você vê que realmente está falando dele. O sentido é dele, tá? Esse conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado. Essa palavra conheço, ele percebeu pelos sentidos, tá? Não é só pela visão. Tipo assim, ele viu um homem sendo arrebatado. Não, porque ele sentiu, ele teve esse sentimento interno também. Esse é o sentido, não só pelos sentidos, é pela visão, pelos sentidos, ele teve a experiência. Então, ele está falando de um homem que há 14 anos foi arrebatado. Foi arrebatado em quê? Em visão. Ele teve uma visão, tá? E ele vai falar da visão e da revelação. Então, ele foi arrebatado há 14 anos, ou seja, no início do ministério do apóstolo Paulo, até o terceiro céu, o terceiro firmamento. E aí vem a questão: se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. O que que é isso? Note que eu tive que ler a primeira parte, porque eu lendo a segunda agora, segunda vez, já me clareia mais. Porque eu já não pego. Olha só como é que a nossa mente é enganosa. A gente já está tão acostumado a espírito e tal, que quando a gente fala que, quando a gente só lê se no corpo ou fora do corpo, eu já consigo, a gente já imagina que vai, sabe, o corpo está deitado, e aí a pessoa vai, ou a pessoa está sentada e o corpo sai dela e vaga. A nossa mente, pelo menos a minha, e olha que eu não creio nisso, mas é tanta encenação que existe sobre isso, filme, desenho, a crendice, sabe, pelos séculos, né, Idade Média e diante, que é difícil você tirar isso, mesmo você não acreditando, isso já vem na sua mente, vem na minha. Se vem na minha, querido, com todo respeito, eu tenho certeza. Pastor, você não pode botar a mão no fogo. Eu não posso mesmo, porque eu posso me queimar. Mas, no geral, você também pensa nisso. O que dessa alma vagando? Mesmo que você não acredite. Porque eu que estudo, não acredito, vem. Estou dizendo que você não estuda, estou dizendo que você também deve vir para você. Se você é um estudante da Bíblia, vem. Se não é, aí que vem mesmo. Aí que é difícil não deixar de acreditar. Eu não acredito. E mesmo assim, é difícil de desassociar essa crendice interna, intrínseca, parece que está lá no sangue. Incrível. Quer ver uma outra coisa que temos o costume católico, com todo respeito aos nossos irmãos em Cristo? Minha nossa, é de Nossa Senhora. Eu nunca fui católico. Por que eu falo minha nossa? Tudo minha nossa, minha nossa. Tá lá, tá, parece que tá lá enraizado lá dentro. São gerações e gerações e gerações passados aí de pai para filho. Então, por mais que você, o, o mundo inteiro é influenciado. É impossível dizer que não é influenciado. É sim. E tem valores interessantes, tá? Valores de família está intrínseco. É por isso que nós temos uma família, então não é só a igreja que é ruim, não, ela passou valores bons para a sociedade. Mas quando eu leio o primeiro texto, o primeiro verso, eu vejo que Paulo está falando de uma visão. Então, nesse contexto de visão, eu já consigo entender o verso 2. Para mim é claro. Então, ele, ó, eu vou contar
as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem que foi arrebatado. Bem, arrebatado. Teoricamente, se foi arrebatado, foi tomado e foi embora, né? Foi até o terceiro céu. Mas é uma visão. Aí o apóstolo Paulo, porque se ele literalmente, será que ele foi literalmente no céu e voltou? Ou se ele teve uma visão do céu, ou seja, ele estava aonde ele estava, em algum lugar ali do Império Romano, e ele com a mente, o Senhor levou a mente, levou os sentidos para ele enxergar, ou tipo assim, abriu um portal para que ele enxergasse o céu. Porque se eu falar levar os sentidos, vai parecer que está levando a alma também. Não, não me vem na mente levar a alma, nunca. O que me vem à mente aqui é justamente ou ele foi levado, por isso que ele fala, se no corpo ou fora do corpo. Ele diz assim, eu não sei. Essa palavra não sei é literalmente eu não consigo perceber pelos meus sentidos. Pelos meus sentidos, eu não sei se eu fui em corpo, fui lá no céu, olhei o céu, andei no céu, vi as coisas do céu. Porque ele fala, né? Fui arrebatado ao paraíso, verso 4, ouvi palavras que não é lícito o homem referir. Então ele não sabe se foi em corpo ou se ele não foi em corpo, se ele teve uma visão. Porque quando você, olha só, você tem uma expressão de visão, porque é o que ele está falando, tem uma visão. Você imagina que a pessoa está ali parada, mas ela está vendo algo para frente, ou em algo em outro momento. Não é assim? Pelo menos é o que vem para mim. Então, como entender isso no contexto original, né? Assim, traduzido. Será que no texto tem alguma coisa que ajuda a entender um pouquinho mais? Com certeza sempre tem alguma coisa que ajuda, e eu acho que vale a pena a gente meditar aqui. Então, irmãos, essa expressão aí, conheço, se foi fora do corpo ou não do corpo, você tem que atrelar ao verso 1. Porque o apóstolo Paulo ele está falando das visões que ele teve. Tá? Então, se ele foi arrebatado em visão, igual o apóstolo João, fui arrebatado no dia do Senhor. Lá ele teve a visão do céu. Vi um Senhor que falava comigo e tal. O apóstolo Paulo, ele não, ele conta só uma parte de detalhes que ele foi ao paraíso. Ele encontrou lá, ele ouviu coisas. Só que ele diz, olha, só Deus sabe. E literalmente essa expressão sabe também é só Deus conhece se eu fui em corpo, não é corpo e alma. Se eu fui em corpo ou se eu fiquei aonde eu estava e eu vi o céu. Então Paulo poderia ter ido para o céu em corpo, né? Foi tudo para o céu, ou ele estava na terra e ele viu as coisas do céu. A janela abriu para que ele pudesse enxergar. Então vamos lá. O primeiro verso, que é: se é necessário que eu me glorie ainda mais, ainda que não me convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Bem, se não convém, te pergunto, para que ele vai se gloriar? O texto original quer dizer um pouquinho diferente. Então, olha só. Agora trarei junto a minha glória. Ou seja, Paulo está querendo trazer a, tipo assim, a fé dele, tá? É assim que eu entendo. Não porque apareci ou porque eu vim, né? Em visões, em revelações do Senhor. Então, o que ele quer dizer? Olha só, agora trarei junto a minha glória, ou seja, aquilo que ele tem de mais especial, o melhor que ele tem. Por isso que ele falou em gloriar-me. Não porque ele apareceu em visão e revelações do Senhor. Então, não é porque ele teve as visões do Senhor que ele vai se aparecer agora. Mas agora ele vai contar aquilo que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor? É a fé. Todos nós, o que temos de melhor
é a nossa intimidade com Deus. É isso que ele quer dizer. É necessário que eu me glorie. Não é nem bem a expressão necessário. Ele, no sentido original, eu vou trazer agora o que eu tenho, a minha glória. Eu vou trazer, literalmente é trazer junto. E o que ele vai trazer junto? A revelação que ele teve do encontro com Jesus. Percebe que quando ele dá testemunho, ele sempre fala do encontro primeiro que ele teve com Jesus em Damasco. Agora, aqui é um outro encontro, um encontro em que ele foi ao céu. Só não sabe se foi ao céu literal ou se não foi ao céu literal. Ele estava aqui na terra e ele viu o céu como se fosse um sonho ou uma visão, tá? Então vamos lá. E aí fala: conheço, né, percebi pelos sentidos, prestei atenção em um ser humano em Cristo, em um homem em Cristo, como esse que está falando. Então, dá a entender que parece que ele está falando de alguém. E aí ele quer se comparar. Como esse? Como eu. Alguém como eu. Só que o sentido do texto não é só alguém como eu. Ele está falando dele. Como esse aqui, ó. Eu percebi pelos sentidos alguém. Olha só, ele percebeu alguém pelos sentidos que foi ao céu. Como esse. Como esse aqui que está falando. Se é como esse que está falando, significa que ele também foi aonde? No céu. Porque como é que ele vai perceber pelos sentidos que outro foi ao céu se ele nunca foi? Então é por isso que todos os tradutores, todos não, né? Todos os teólogos, ou a grande maioria dos teólogos, entendem que Paulo está falando dele, especificamente dele. Então, eu conheço um homem em Jesus, em Cristo, que há 14 anos, como esse, foi ao céu, foi arrebatado. Literalmente foi tomado, tá? Então vamos lá. Foi até o terceiro firmamento no original. Aí vem aquela parte que é mais difícil. Se em corpo, corpo vivo, né? Essa expressão corpo pode significar corpo, né? Vivo, a pessoa vivendo, ou o corpo estendido, morto, né? Quando a pessoa está morta, está ali só o corpo, tá? Não tem ascensão, a ascensão. Não tem o sentido de fazer uma divisão, sabe, de corpo e alma. Não tem esse sentido. É apenas o corpo. Pode ser o corpo vivo ou o corpo morto. Pode ser de animais ou de ser humano, tá bom? Pode ser o corpo no sentido de unidade, tipo o corpo de Cristo, que aí está falando da igreja, né? Somos nós e tal. Mas é corpo. A palavra soma aí, tá? Então, coloquei aí como corpo vivo. Paulo não estava morto, então como um corpo vivo. Então, olha só, se em corpo vivo, né? Cadê aqui? Se em corpo vivo, ou aí tá aí, fora do corpo. Essa expressão fora do corpo, ó, ou em corpo ou fora do corpo. Aí, que palavra é essa? Essa palavra fora pode significar literalmente fora, além do corpo, né? Exterior, e exceto. Ou seja, pode ser fora, perdão, pode ser, Paulo está querendo dizer, ou foi no corpo, ou foi exceto o corpo, ou seja, ele não foi presencialmente. Ou ele foi presencialmente com o corpo, ele está lá e está presencial, né? Se ele não está, ele foi em pensamento, em visão. Então, por isso também pode ser traduzido por exceto, porque significa também exceto, tá? Então, o texto continua dizendo assim: como é arrebatado até o terceiro firmamento, ou em corpo vivo, ou fora, ou exceto do corpo, não percebi pelos sentidos. Deus é que conhece e sabe a respeito. Aí ele continua, né? Eu sei, verso
o verso 3. É como se fosse uma repetição da parte de cima, ou seja, Paulo está querendo dar uma ênfase nisso. Eu sei, percebi pelos sentidos, que este homem, mais uma vez falando de si, porque está falando desse homem, como eu, esse homem como eu, ou em corpo vivo, ou em fora do corpo, eu não percebi pelos sentidos. Note que ele percebe pelos sentidos uma coisa e depois ele não percebe outra. O que ele percebe pelos sentidos? Que ele teve uma visão, que ele foi arrebatado. Isso ele percebeu pelos sentidos. O que ele não consegue perceber pelos sentidos? Se ele foi literal ou se ele não foi literal, se ele foi só em visão, de maneira, não vou dizer espiritual, mas de maneira assim, não física, metafísica, tá? Qualquer jeito seria metafísico, né? Se ele, como é que você vai pegar esse corpo, vai subir, vai passar pelo céu, sem proteção? Você vai congelar lá em cima, né? A gente acredita que o espaço é frio. Então, é algo sobrenatural. E ele foi passando pelos mundos até chegar no céu, ou teve uma abertura e ele, tipo uma janela no tempo. Pastor, você está falando de coisas aí que eu nunca ouvi, só em filme. O inimigo sabe de algumas coisas e ele coloca aí para perturbar a nossa mente. Mas alguma coisa aconteceu, tá? Agora, Paulo, ele consegue identificar que ele foi arrebatado, ele consegue identificar que ele chegou ao paraíso, porque no verso 4, olha só, ele foi arrebatado ao paraíso. Essa palavra paraíso é literalmente um bosque, um jardim, um parque de recreação. E ouviu, prestou atenção, palavras inefáveis. Essa palavra inefável é literalmente, o nome dela é difícil aqui, é inexprimível. Não é permitido ao homem falar. Que não é permitido o homem referir, né? Tá aqui, ó, que não é lícito ao homem referir. Então ele ouviu palavras, ele ouviu coisas que ele não tem, é inexprimível. Ele não tem como falar. Ele só viu, ele tem dele. Então é dele, é a glória dele. Por isso que ele começa dizendo: "Eu vou falar da minha glória", ou seja, do meu conhecimento, tá? Eu tenho o meu conhecimento com Deus, meu. Eu não fico dizendo eu tenho mais do que você, não. Mas se um dia alguém falar, pastor, me conta, o senhor teve alguma visão com Deus? O senhor teve alguma experiência com Deus? Aí, eu tenho. Eu não quero me gloriar, não, tá? Mas eu tenho algo que a maioria dos cristãos não tem. É isso que Paulo está querendo dizer. Aí eu tive uma visão, eu vi a Deus, eu conversei com ele. Percebe que são coisas que você não vê aí as pessoas contando. Aí eu conversei com o anjo ontem, você não vê. Por favor, se você não vê. Ah, mas tem gente. Quantas vezes Paulo falou isso? É só você ver. Quantas vezes você viu Paulo falando isso? Então, existem coisas comuns. Pode ter gente que tem experiência com os anjos e tal, e que fale as coisas como se fosse de maneira comum, mas existem coisas de maneira pessoal, que a pessoa não conta para ninguém, a não ser que em determinados momentos, para ela falar que ela tem uma. O objetivo é mostrar que ela tem uma amizade ou uma intimidade com Deus. É o apóstolo Paulo. Então, se alguém falar, pastor, o senhor tem alguma experiência? Ah, tenho, mas eu não quero contar vantagem, eu não quero me gloriar. É isso que Paulo está querendo dizer. E eu tive uma visão. Porque nessa hora, quando ele começa a falar, imagine, se eu começasse a falar desse jeito, você prestaria atenção. Agora, se eu chegasse, irmãos, eu sou melhor que vocês, porque eu tenho mais intimidade com vocês. Eu já fui ao céu. Percebe como o sentido é diferente? Eu já fui ao céu. Eu já conversei com Deus. E vocês? Já conversaram? Vocês já foram até o céu? Duvido. Então, ao mudar a maneira de falar, você pode até ser verdade. Você não vai acreditar muito. Agora, se você chega para mim como se fosse uma entrevista e falasse, pastor, o senhor já teve alguma experiência assim, algo assim?
algo que está igual na Bíblia, dos homens de Deus? Olha, tenho. Tenho um momento muito especial há 14 anos atrás que me aconteceu, que foi um encontro que eu tive com Deus, as visões e revelações de Deus. Ó, só em falar nisso, você prestaria atenção. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Aí, olha, eu não quero me, não vou, não estou aqui para contar, para me gloriar. E aí você percebe o quê? Sinceridade e humildade. Aí é que você quer prestar atenção. E aí, se eu contar essa experiência e eu terminar a experiência e for embora, isso vai impactar você. Isso vai impressionar você. Para quê? Para que você fale assim: poxa, eu podia ter essa experiência que o pastor teve. Olha que experiência que o pastor teve. Algo maravilhoso. E aí você acaba contando para os outros. Aquilo que ele não conta te impacta e você começa a contar para os outros. Não é assim que aconteceria nos dias de hoje? Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo está querendo. Ele está falando à igreja de Coríntios, ele está falando dos sofrimentos que ele teve por amor ao evangelho, e agora ele está querendo contar o suprassumo da sua vida. Ele foi ao céu. Só que aí ele é sincero. Ele diz: olha, eu não sei se eu fui ao céu literal, porque imagina, se eu falar para você: olha, eu tive uma visão e eu fui ao céu. Com certeza. E como é que é o céu lá, pastor? É, o senhor tocou em alguma coisa? Vai atiçar a curiosidade. E acredito eu, para ele não eu, né? Mas ele fala duas coisas. Primeiro, eu ouvi coisas que eu não tenho como falar aqui, então não adianta me perguntar. E a primeira, eu não sei se eu fui literalmente ao céu ou se eu tive só uma visão, um sonho do céu. Sonhos eu já tive sonho. Eu sei que é sonho, eu não fui literal, mas pode ser que tenha sido tão real. Não que o meu sonho seja imaginário, entende, querido? Mas eu acordei, então estava dormindo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o apóstolo Paulo não está falando de alma vagando, que ele estava num plano e ele viu a alma dele, percebe? Ele só diz: eu não sei se eu fui no corpo ou se exceto o corpo, fora do corpo. Só que essa expressão fora do corpo, você entende, ou a gente acaba querendo entender, que está intrínseco uma alma ali. Não tem a palavra alma ali, só está dizendo que é fora do corpo. Ou seja, ou ele foi com o corpo, ou ele foi sem o corpo. Como é que você vai sem o corpo para algum lugar? Pela mente. Tem, não estou querendo fazer nenhuma comparação. Mas como é que você vai para algum lugar sem o corpo? Todos os lugares que você vai com o corpo. A Bíblia não está me falando de experiências espíritas. Não tá, não tem isso aqui. Tem gente que tem, mas não é isso que a Bíblia está querendo me dizer agora. Não tem no original. Ou ele foi no corpo, ou ele foi sem o corpo. E como é que ele vai sem o corpo? Em visão. Ó, se ele está dizendo que ele está tendo uma visão, só que ele acaba sendo sincero e dizendo assim: olha, foi tão intenso que eu não sei se eu fui literal lá. Moisés desceu literalmente no Monte da Transfiguração, porque a Bíblia diz que os discípulos viram lá Pedro. Pedro viu Moisés e Elias. Depois sumiu. Então, Paulo foi também lá no céu ou não? Ou ele teve a visão do céu? Porque quando João escreve no Apocalipse, ele conta as coisas assim tão real como se ele estivesse lá dentro do céu. Mas ele não disse se foi dentro do corpo ou fora do corpo, ok? Então eu termino dizendo o seguinte, queridos: essa expressão dentro do corpo é ele mesmo, literal, ou fora do corpo, ou sem o corpo.
Ou seja, ele foi ao céu sem o corpo, não como espírito vagando, porque não tem interpretação dizer que o espírito foi vagando. Não tem no original nenhuma palavra que me diz que é algum. Não tem nem a palavra espírito, pneuma, sabe? Não tem, não existe. Nem alma, nem sentimento. Ele apenas está dizendo, ou corpo, ou eu fui em corpo, ou eu não fui. Eu fui em visão. Tá ok? Não sei se isso pôde te explicar, mas qualquer coisa deixa aí, perguntas, dúvidas. Se não respondi, aí a gente estuda mais. Eu vou continuar estudando, tá aqui. Eu quero até ler uma parte aqui para você, porque assim, a palavra fora aí no grego está escrito ecto, só que nos manuscritos mais confiáveis, não vou aqui entrar na questão de manuscritos confiáveis ou não confiáveis, os mais confiáveis, no verso 3, quando fala fora ali, não está escrito ecto, está escrito charis. E eu queria ler aqui a charis porque literalmente é separado de. Então, separado do corpo, né? Ah, tá vendo? Ó, separado. Por que eu estou lendo? Porque essa expressão separado do corpo é sem estar o corpo literal, tá? Ou numa condição diferente. Que condição diferente? Que condição diferente? Aqui, esse lexo aqui, lexo analítico aqui, tá? Que condição diferente? Visão. Você tem uma visão, você está numa condição diferente. Você está vendo o céu, mas você não está lá no céu. Você sente como se estivesse lá no céu. Então, Paulo está querendo dizer que ele, pelos sentidos, ó, mão, nariz, visão ou audição, por esses sentidos, ele não consegue identificar se ele foi em corpo lá no céu ou se ele não foi o corpo lá no céu. Então, ele só está contando essa visão dele, tá bom? Outra coisa está entre parênteses, quer dizer que nem sempre está escrito em todos os manuscritos, mas acredito aí que é o apóstolo Paulo apenas dando um detalhe da sua experiência com Deus através dessas visões, tá bom? Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Vamos fazer a oração. Maravilhoso Deus Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Estamos terminando o dia de hoje. Pai, Paulo teve a sua experiência com o Senhor em visão, ele teve uma visão, e ele é sincero em dizer que algo foi tão intenso que ele não sabe se ele foi literalmente ou se ele foi apenas mentalmente ao céu, vendo as coisas dos céus, como o Senhor revelando as coisas dos céus. E Pai querido, nos ajude a buscarmos o Senhor e termos também a nossa experiência, para que a nossa fé, que a gente internamente, a gente tenha intimidade com o Senhor através das nossas experiências. Não que a experiência seja um motivo da nossa fé, mas apenas a confirmação da nossa crença no Senhor. Nos abençoe, nos dê um bom dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém.